Bem-vindos a todos ao Globo News Painel. Nesta semana caiu mais um regime ditatorial no Oriente Médio. Eu estou falando, obviamente, vocês estão informados, eu estou falando da situação na Líbia, onde após uma guerra civil que durou mais ou menos 6 meses, o regime, um dos mais antigos regimes ditatoriais, chegou ao fim, o regime de Muammar al-Gaddafi. E a ideia deste programa é discutir o que acontece agora, não só na Líbia, mas para aquilo que a gente convencionou chamar de Primavera Árabe, essa sucessão de revoltas populares e de movimentos populares que estão transformando uma das regiões mais importantes do ponto de vista das relações internacionais. Aqui no estúdio da Globo News de São Paulo estão os nossos 3 convidados. Vou começar a apresentação deles pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, foi chanceler no governo Fernando Henrique Cardoso. Estamos aqui com outros 2 convidados e ambos são cientistas políticos. Reginaldo Nasser, que é professor da PUC aqui de São Paulo. E o nosso terceiro participante é Alexandre Fucili. Ele é professor da FACAMP, a Faculdade de Campinas. O Alexandre é colaborador também, da National Defense University nos Estados Unidos. Lampreia, um ditador a menos na lista, talvez um dos mais antigos. Esse símbolo, na sua avaliação, conferirá de novo a essa série de revoltas que todos nós chamamos de Primavera Árabe, são várias, né? Mas vamos para lá, Primavera Árabe. Um novo impulso ou a Líbia, que já estava meio esquecida, daqui a pouco de novo volta lá para aquele estado dormente? Pode ser, não é possível excluir a hipótese. Eu acho pouco provável. O candidato natural a cair próximo seria Bashir Assad na Síria. Mas a Síria é um outro caso, é um país grande, é um país que tem um forte apoio do Irã e que ninguém ousaria cogitar de invadir nem bombardear. Acho muito improvável que isso ocorra, que a OTAN vá se meter a atacar a Síria diretamente. Na Líbia, vamos ver, esperemos que haja realmente um regime, não digo provavelmente democrático, porque não tem partido, não tem tribunal eleitoral, não tem nenhuma das bases para uma democracia ainda, né? Mas esperemos que seja um regime arejado, um regime progressista, né, de um modo geral. Mas falta ver, né? A gente vai ter tempo para entrar nos diversos países e as suas situações. A primeira pergunta para vocês é a mesma que eu fiz, Reginaldo, ao Lampreia. Que tipo de impacto os acontecimentos dessa semana, na sua avaliação, terão nos processos de outros países? Ou aquilo que aconteceu na Líbia, digamos, fica sendo coisa só da Líbia? Não, eu acredito que o impacto vai ser grande, tanto no mundo árabe como no próprio Ocidente. No mundo árabe, porque trata-se de um caso particular, como você disse, são várias as primaveras, e um caso muito particular, porque houve uma guerra civil, está em processo de guerra civil, com uma intervenção militar, intervenção da OTAN. Então isso confere uma particularidade, quer dizer, confere que o Ocidente de alguma forma pôs o pé lá, a se ver daqui para frente, mas um pé está lá dentro da Líbia. E nesse sentido, eu andei dando uma olhada geral em toda a mídia norte-americana, alguns estão muito empolgados com isso, dizendo que é a intervenção que deu certo. O Farid Zakaria, por exemplo, na CNN, diz, isso é um divisor de águas. E lista ali uma série de elementos dizendo que é um padrão a ser adotado daqui para frente. E outros sugerem que esse debate possa ir para a OTAN. Enfim, é um momento, eu acho, muito importante para a Europa, para os Estados Unidos e para o Oriente Médio. Você projeta 2 grandes impactos. A gente pega cada um por vez. Deixa eu ver o que o Alexandre acha. Que impacto a Líbia tem sobre as outras revoltas populares que a gente vê acontecendo no mundo árabe? Bom, a Líbia é justamente um caso bastante particular dentro desses eventos que se convencionou chamar Primavera Árabe. Mas eu acredito que o grande impacto é justamente mostrar essa força, a despeito da ajuda militar estrangeira da OTAN, mas que a população, quando quer tirar os seus líderes, conseguem fazê-lo. Eu acho que o fato de terem derrubado
o ditador mais longevo da África, que estava mais de 40 anos, 42 anos mais precisamente no poder, é um exemplo inclusive para outros ditadores da região colocarem as barbas de molho e ficarem bastante atentos, digamos, aos próximos passos e desdobramentos. De toda sorte, eu acho que o que aconteceu é uma coisa positiva, mas ainda assim também com impacto muito diferentes, até porque o embaixador Lampreia fez menção, a gente vai voltar a isso, mas a Líbia é um caso muito singular porque não há absolutamente nada lá no sentido de instituições e sociedade civil, muito diferente, por exemplo, do que aconteceu com as vizinhas Tunísia e o Egito, né? Então, os passos da Líbia, os próximos passos ainda trata-se de mera especulação, esperamos que seja possível vicejar com alguma intensidade de democracia na Líbia, mas eu acho que o grande exemplo que fica é esse, que ditadores, apesar de décadas no poder, digamos que essas ditaduras podem chegar ao fim. Então, vocês já sugeriram, vamos dar uma espiada agora, então, na Líbia. Um dos legados do Gaddafi é que ele não deixou sucessor. Ele queria fazer um filho, dinastia. Os ditadores acabam sempre querendo se transformar em fundadores de uma dinastia. Não há uma sociedade civil da qual se possa falar. Não há sequer instituições que em outros países dali, autocratas, ditatoriais, monarquia, sei lá como a gente quiser chamar, existe um comando das Forças Armadas razoavelmente estabelecido. Na Líbia não tem nada disso. E tem as tradicionais tribos e clãs. O que vai acontecer com a Líbia, na sua visão, na sua experiência internacional? E além do mais, você sabe bem, William, que a Líbia, até algumas décadas antes da colonização italiana, eram duas Líbias. Era a Líbia Cirenaica, de Benghazi, e a Líbia de Trípoli, a Tripolitânia, né? Então a Líbia realmente não tem... Um lugar onde o Gaddafi nasceu no meio, exato, né? Exatamente. Então, eu creio que não há realmente, digamos, as bases para a fundação de um regime democrático. E número 2, eu gostaria de ser mais otimista, mas eu não sei bem qual foi a presença ocidental em termos militares. Eu sei da aviação, porque todo mundo sabe, todo mundo viu. Agora, o resto eu não sei, deve ter havido bastante, quer dizer, não é uma coisa tão espontânea. O povo não chega ao poder sem armas. E de onde é que vieram essas armas? Provavelmente do Ocidente, não é verdade? E provavelmente que o Ocidente tem razões chamadas petróleo para querer chegar na Líbia e ter uma situação prioritária na Líbia. Quem foram os países que apoiaram? Foram a Itália, que compra 1/3 do seu petróleo da Líbia, a França, que compra 15%, e a Inglaterra. Foram os três que lideraram. Os Estados Unidos tiveram uma posição teórica ali na Líbia, a não ser nos primeiros dias, aí tiveram uma posição. Então, eu acho que é também muito boa vontade, muito espontâneo dizer que foi o povo líbio que se levantou e tudo, mas é uma coisa mais complicada do que isso, né? Provavelmente bem mais complicada. E depois, só para concluir, eu acho que seria perigosíssimo que a OTAN agora, em razão do sucesso na Líbia, se tornasse uma espécie de força de intervenção e de proclamação das democracias pelo mundo afora, porque daqui a pouco onde é que vai parar isso? Onde é que eles vão intervir? Isso eu acho que seria um cenário péssimo. Eu espero que isso não aconteça. O que vai ser da Líbia? Então, eu queria mencionar primeiro a questão das tribos, né? Eu tenho lido bastante sobre isso e, na verdade, essa questão da tribo é muito mais uma retórica do Gaddafi e seus filhos do que propriamente algo real na Líbia. A Líbia hoje, 80% da população é urbana, né? Então as tribos existem ainda enquanto, vamos dizer assim, formalidades, mas elas não contam mais nada. Vários pesquisadores líbios, etc., têm escrito sobre isso, inclusive lembrando que foi por volta de fevereiro ou março, eu não me lembro, o Gaddafi convocou um grande conselho dos líderes tribais, eles lá estiveram, mas foi um fracasso, quer dizer, isso não influenciou praticamente em nada. Então, 80% da população urbana, se nós formos olharmos para as revoltas, vamos concentrar em 4, 5 cidades. Costeiras, como costeiras. Então, por que eu estou falando da população urbana? Porque você tem ali uma classe média alta que está fora do poder. Se você olhar ali as revoltas, tem uns carros ali, Toyota, Mercedes, com as metralhadoras em cima.
né? Então você tem grupos que Mas já... o que teu argumento quer sugerir? Que existe na Líbia algo além das divisões tradicionais, sobre as quais Gaddafi se apoiou, e esse além das divisões tradicionais sugeririam, na sua argumentação, que tipo de ordenamento institucional, político para esse país? Eu acredito que, embora não tenhamos partidos, nem organizações, sociedade civil, mas nesse movimento já estão surgindo. E são pessoas... são articuladas, você veja arquitetos, médicos, engenheiros que acabaram entrando na luta. Então essa mobilização urbana em fábricas, sindicatos, então isso está muito presente. Sugere algo, vamos botar um título nisso aí, moderno. Isso, algo moderno. Só para completar, termina. E nesse sentido, alguns veem, é uma aposta, que diferentemente da Tunísia e do Egito, tem um cenário até, nesse aspecto, melhor para a democracia, porque na Tunísia e no Egito, como os militares permaneceram e conduziram, e estão conduzindo a transição, ele pode ter muito mais resquícios do antigo regime do que esse. Então esse é o risco da anarquia. Que a Líbia, na verdade, parecia uma divisão de várias milícias, no fundo. Mas você veja que a todo momento eles tentaram garantir a unidade da Líbia, isso é interessante. Veja agora, os rebeldes de Benghazi querem continuar proclamando o quê? Triplo a capital. Claro. E sempre com a bandeira na mão. Não foi em nenhum momento sugerido algum tipo de separatismo, como o Iraque, por exemplo, chegou a ser ameaçado. Alexandre. E inclusive, só emendando um pouco na resposta do Reginaldo, havia em muitos muros de Trípoli e outras cidades, pichações do tipo Líbia é o nosso país, Trípoli, nossa capital. Eu acho que esse sentimento de unidade é algo muito importante para a gente entender os movimentos futuros. Agora, eu acho que isso que o Reginaldo colocou, digamos, o surgimento, uma camada urbana importante, é de fato verdadeiro, mas acho que a grande questão é como que vai se dar, como ocorrerá a concatenação entre esses líderes tribais e, digamos, esses segmentos urbanos. Eu acho que se nós olharmos a formação dos modernos Estados árabes, muitos mostram justamente, digamos, o Iraque talvez seja um bom exemplo para o que você está dizendo. Justamente. Mas o Iraque é bem diferente da Líbia. Os líderes tribais na Líbia não contam mais. Sim, mas a minha dúvida seria essa. Eu não sei se eu seria tão assertivo quanto você de dizer que não contam mais. Agora, o que eu acho é que é distinto do que normalmente nós temos acompanhado pela imprensa, que coloca normalmente como a questão da Líbia, os próximos passos da Líbia, depende fundamentalmente dos líderes tribais, como se não houvesse, digamos, uma sociedade urbana relativamente moderna, como você destacou, mas acho que não dá para pensar o futuro da Líbia sem se pensar os líderes tribais combinados com essa camada urbana, até porque não se avançou em muitas coisas. Recentemente, o regime que nós tínhamos lá não era um sistema político, era um sistema, sim, de pilhagem das riquezas do petróleo, quer dizer, comandado ou liderado pelo Gaddafi, mas como outros ditadores, ele transformou o bem público da Líbia em questão de propriedade particular. Exatamente, mas que a partir justamente desta apropriação ele fazia o jogo com os líderes tribais e conseguia, de certa forma, digamos, consensuar alguma unidade interna, mas que não é pouca, se me permite, William, ainda pelo seguinte, porque a despeito do Gaddafi, tudo que ele representa, seja como um regime ditatorial e assim por diante, ele representou uma modernização importante para a Líbia, principalmente quando nós olhamos para o passado da Líbia ou o passado recente. Se olhamos os últimos 100 anos, a Líbia colônia da Itália, logo depois da Segunda Guerra Mundial, conduzida pela França e pelo Reino Unido, e a partir de 51 se torna independente, mas até 69... Até a descoberta de grandes reservas de petróleo. Em fins da década de 50, mas petróleo são 10 de grande anos, qualidade ainda por cima. Petróleo de grande qualidade, barato, fácil de ser extraído, mas basicamente 10 anos aí de 59 a 69, onde o petróleo foi extraído e a população não se beneficiou disso. Eu acho que talvez o que explique, fora a mão de ferro que Gaddafi tinha na condução do regime, mas a permanência por tanto tempo no poder, seja que de certa forma, bem ou mal, ele conseguiu distribuir isso via líderes tribais e outras, esta riqueza que inclusive a gente vê que aparece como, por exemplo, como indicador de qualidade de vida, o maior IDH da África, que a Líbia representa o maior índice de desenvolvimento. São 6 milhões de habitantes concentrados numa faixa pequena, a gente não pode ignorar essas coisas todas. Sim, agora, é um Rio de Janeiro. Me parece que é o cabe da zona leste de São Paulo, a população da Líbia inteira.
Me parece que é um ponto de interrogação tão grande, não sei se dificilmente a gente conseguiria aqui estabelecer o que vai ser da Líbia, mas algumas coisas que vocês levantaram eu queria pensar. A primeira delas é a questão da intervenção ocidental. Há tempos não vemos uma assim, muito menos bem sucedida. Se minha memória não me trai, a última vez que a OTAN teve uma participação decisiva num conflito militar que teve fim foi nos Balcãs, quando ele já estava praticamente, digamos, pedindo que alguém fosse lá. Na Bósnia e na Sérvia. Na Bósnia e na Sérvia estabelecesse uma regra de convivência que mal ou bem até hoje perdura, já lá se vão mais ou menos 15 anos. Exato. Serviu isso de lição para a OTAN, a Líbia, para voltar a fazer com você, Lamprey, a mesma pergunta do advogado do diabo. Você acha que esse tipo de intervenção levaria líderes europeus, particularmente, a buscar outro tipo de atuação do que tiveram até agora no Oriente Médio? É possível no sentido de que a própria doutrina da intervenção já virou uma espécie de uma filosofia, né? O ex-ministro das Relações Exteriores da França, por exemplo, que era o presidente do Médicos Sem Fronteiras, tinha formulado essa doutrina como o direito de intervenção em face de um genocídio, de um abuso de direitos humanos e tudo. Agora, a questão que eu acho que é muito importante, a meu ver, é que isso é seletivo, porque não acredito que a OTAN vá atacar todos os ditadores que há no Oriente Médio. Atacar a Líbia até do ponto de vista militar era fácil. É fácil, né? E tem o petróleo, não esqueçamos o petróleo e os investimentos todos, quer dizer, ali o Gaddafi investiu, por exemplo, na Itália, parcelas significativas do controle acionário das maiores empresas italianas, com exceção da Fiat. Inclusive empresas estatais foram dado a ele o direito de ter assento em conselho de administração com gente de peso e tudo. Então havia interesses muito grandes a recuperar e interesses futuros também. Então a intervenção não é uma intervenção humanitária, uma intervenção em nome da liberdade, é uma intervenção interessada. Não, isso acho que pouca gente acreditou realmente. Exato. É claro que tem o fato de que a opinião pública europeia, e os políticos obviamente são muito sensíveis a isso, se manifestou de uma maneira clara, no sentido de que tinha que acabar aquela coisa do Gaddafi, aquela repressão. Já houve outra intervenção militar na Primavera Árabe, foi da Arábia Saudita no Bahrein. E acabou com a festa. Que acabou com a festa. Acabou com a festa. Ou seja, se a gente pensa em Primavera Árabe e intervenções militares, isso sugere, na sua avaliação, Reginaldo, que vamos ver mais algumas não interessam de onde venham? Eu acho que abriu uma brecha aí a questão da Líbia. Porque, veja só, se a gente acompanhar rapidamente o processo, é interessante. Começa a revolta popular em Benghazi e vai rápido, se espalhando pela Líbia. Eu estava, outro dia, refazendo essa cronologia, né? A linha do tempo da revolta na Líbia. Isso. E aí, tem um momento, o começo de março, o Gaddafi está praticamente cercado em Trípoli, só Trípoli parece que em Misrata, só. E aí é um momento que os rebeldes estão pedindo ajuda, e não tem. O Gaddafi reverte isso. E avança sobre Benghazi. Encurrala Benghazi, e aí que a OTAN entra. Certo. Né? Então, veja, isso já determina a forma como vai entrar no conflito. Essa é a primeira observação. Segundo, não houve venda de armas para os rebeldes. Há relatos no New York Times de rebeldes tentando comprar armas, etc., e não venderam armas. Quer dizer, justamente para mostrar a necessidade da OTAN. E fizeram quando eles acharam que era o momento. Então, veja, muito demorado, quando entrou a OTAN, todo mundo falava, vai ser rápido. Todo mundo falava isso. Eles diminuíram os bombardeios. A OTAN falou que jogava de paraquedas as armas? Não, muito pouco. Todos os repórteres de campo, as armas que eles estão usando são rudimentares. Ou tomadas do inimigo, você supõe? Tomada do inimigo, rudimentar. É o que se supõe. Não, mas é isso mesmo. Então esse é o segundo elemento. Então veja, tem um encaminhamento desse tipo de intervenção, então a demora foi muito grande, né? E agora que vem a conclusão disso, que é esse fantasma da anarquia que possa cair a Líbia. Eu não estou desconsiderando que pode ter isso, mas já começa a aparecer um certo exagero. Ou seja, que é já o momento de reconstrução. Mas há uma intervenção militar importante ali, Reginaldo, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é do Emirado do Catar.
pelo que a gente lê na Sim. imprensa internacional, uma boa parte dos rebeldes, essa boa parte foi treinada por árabes. Mas não sei se tem peso, né, William? E foram presos, Mas seis agentes britânicos foram presos na fronteira. Imagina os que não foram presos. Bom, aí Mas só para concluir... Só para falar, os britânicos conhecem bem aquilo lá da Segunda Guerra. Que eu acho um momento importante agora, e todos estão começando a falar, o The Economist, o último número, Financial Times, que é o momento da reconstrução. Exato. Que é a tecla que todos eles estão batendo. E que vem à cabeça o seguinte, momento de crise como esse, reconstrução, né? O Zacari e outros estão falando, para os Estados Unidos é muito conveniente esse tipo de reconstrução multilateral. A cada $1, os Estados Unidos gasta 25 cents, né, nessas reconstruções. E diz o Zacari, e promove estabilidade e depois dá o retorno, né, dos investimentos e etc. que tem. Só para a gente amarrar o primeiro bloco, estamos chegando ao final dele, aí no segundo a gente tem muito mais países árabes para falar e da situação do Brasil frente a todos esses acontecimentos também, Alexandre. Só para a gente amarrar esse primeiro bloco. A intervenção militar dá impulso a essa ideia de que há guerras benignas? Eu acho que sem dúvida. A intervenção só é explicável, esse sucesso, apesar dos 6 meses, mas dos rebeldes, a partir do apoio, do suporte que a OTAN, desde março, desde a aprovação da Resolução 1973 pelo Conselho de Segurança da ONU, e o suporte que a OTAN passa a dar aos rebeldes. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, a despeito da Resolução 1973, o que ela permitia, o mandato dela, era justamente para a proteção dos civis líbios, empregando todos os meios necessários, e aí dias antes da aprovação da resolução, o Gaddafi havia se referido em termos como esmagar os rebeldes, que sentiriam o peso da mão da justiça sobre esses rebeldes e assim por diante, palavras menos nobres, mas enfim, que acabou servindo para a aprovação da resolução, que já começa de forma controversa. No interior do Conselho de Segurança, aprovada por 10 votos. Com várias abstenções, entre nenhum elas a do voto Brasil. Contrário, mais 5 abstenções, entre elas a do Brasil, dos outros membros do BRIC, né? E a Alemanha. Da Rússia, Índia, China e Alemanha. Então, digamos, já começa uma clivagem interessante e importante a partir desse momento. E, ao meu ver, a OTAN foi bastante esperta, para dizer o mínimo, porque ela driblou o mandato, que o mandato permitia o quê? Permitia todo tipo de ação para a proteção civil, exceto ocupação militar. Ela não ocupou militarmente, mas, como a Líbia é separada pelo Mediterrâneo, facilmente você sai da Europa e alcança a Líbia. Então, digamos, uma espécie de uma manobra, a OTAN se valeu desse tipo de expediente para implementar, digamos... Mas agora é aquela velha história, são os vencedores, e ganhamos, levamos, e aí se o gol foi com a mão... Sem dúvida alguma. Agora, mas lembrando que isto, William, a gente discutia até cerca de um ano atrás aqui em um outro painel sobre a nova doutrina da OTAN, e isto já estava claro, essa atuação extraterritorial e assim por diante, e que sinalizava para essa possibilidade da OTAN. Mas quero chamar a atenção, acho isso muito perigoso, um tipo de expediente, digamos, totalmente ao arrepio do direito internacional, onde você, de forma discricionária, de forma totalmente seletiva, você escolhe quais os rebeldes que merecem ou não ser apoiados. Acho que isso a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente volta logo mais depois do intervalo para pegar a questão agora das várias primaveras árabes e o Brasil diante desses acontecimentos. O intervalo dura só um instantinho. Fiquem conosco. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, hoje discutindo Líbia e a situação da Primavera Árabe. Pergunta que já estava no primeiro bloco, Lampré, você reinicia de novo o programa. Nós concentramos nossa atenção na Síria, lá atrás, na Líbia, concentramos nossa atenção na atuação da OTAN. A grande pergunta é a Síria, no momento. É uma das ditaduras mais antigas, tem se defendido da revolta popular de maneira feroz e sangrenta. O que vai ser da Síria? Essa pergunta é chata. A Síria está fazendo uma coisa realmente abominável, né? Quer dizer, atacar a sua própria população com tanques, com navios de guerra, bombardear cidades costeiras, uma coisa
indescritível. Né? Acho que só não levanta avião porque os israelenses não vão deixar. Pois é, exato. Agora, eu acho que é muito importante, a gente falando de Síria, a gente ter em mente o seguinte: a Síria, na verdade, é o objeto da cobiça e da disputa de dois grandes países da região. Por um lado, o Irã, que tem a ligação com o Hezbollah, que nós sabemos, que tem um forte investimento e que é muito próximo do governo Assad, e a Arábia Saudita, que não tem o menor interesse justamente que um país xiita, agressivo, de fora da região, não árabe, bote um pé forte através da Síria. Há uma luta por pessoa interposta ali. Então, eu creio que... Fora a situação estratégica para Israel. Fora a situação estratégica para Israel, está numa situação preocupante e preocupada, né? Mas a Síria, eu não vejo que o Ocidente, nem que a OTAN, nem que ninguém vai intervir na Síria, por mais abominável, por mais chocante para toda a opinião pública ocidental que seja o que está acontecendo lá, né? Eu não creio que haja muita expectativa, não, e não creio que o Bashir vai querer sair, porque o Bashir, olha assim, vê o Ben Ali da Tunísia, o Mubarak resolveram sair. O que aconteceu com eles? Estão presos, sendo exibidos em gaiola, ou então sumidos. Então o Bashir não... vai ser julgado na próxima semana, inclusive. O Bashir deve dizer assim, para que eu vou renunciar aqui? Pelo menos fica aqui com meus generais, alauítas como eu e tudo, que estão matando todo mundo, mas eu estou salvo, estou na minha terra. Reginaldo, no caso da Síria, a gente viu a Arábia Saudita liderando uma iniciativa diplomática árabe de isolamento do Bashar al-Assad. Talvez, fora as imagens horrorosas com as quais temos sido confrontados nos últimos dias, de repressão à população, talvez o do evento político mais destacado. Sem dúvida. A que resultado será que a Arábia Saudita e os que estão isolando, os árabes, estou falando, dos árabes, sim. Ao que resultado eles acham que vão chegar? É muito tímido, né? A ação da Arábia Saudita, Mas é significativo. Dos Estados Unidos, do Brasil, quer dizer, inclusive... Não, eu estou isolando, depois vamos pegar a situação dos Estados Unidos e do Brasil. Mas, enfim, é um contexto de ser bastante condescendente com o que está havendo lá, né? Quer dizer, então, na verdade, eu acredito que essa repercussão, não dá para fazer aqui a previsão, mas a Síria vai ficar em maus lençóis, não tem como. Quer dizer, com a mudança de governo no Egito, com a provável mudança de governo na Líbia, mudança de governo na Tunísia, quer dizer, tudo isso daí vai ter muita influência agora no Oriente Médio. Eu acho que é um novo momento. Ainda ele vai ter algum tempo para ter essa repercussão em política externa, que demora mais, mas vai ter, não há dúvida nenhuma. Acredito que o Líbano, em termos de rua árabe, eu não estou falando dos governos, porque eu acho que é a mesma tônica de antigamente. Quer dizer, os governos com esse conluio, né, entre eles, com a mesma coisa com o movimento palestino. Então, o movimento popular, eu acredito que vai ser muito importante, já está começando a aparecer, embora o Assad está propositadamente exagerando nisso, mas está começando a aparecer movimento armado dentro da Síria. E vai caminhar para isso. Eu acho que não tem jeito. Ou seja, o que você está sugerindo, quando você olha para a Síria, o cenário que vem à sua cabeça é um de provável guerra civil. Isso, provavelmente o estilo da Líbia, com todas as diferenças aí. Né? Provável, mas, ao meu ver, com um desfecho muito distinto, porque não teremos justamente a entrada em cena de uma OTAN que faz toda a diferença e fez toda a diferença para a vitória dos rebeldes sobre o regime de Gaddafi. Eu acho que há uma questão importante que já foi levantada, que é o caso de Israel, por exemplo. Israel já tomou um primeiro susto com a saída do Mubarak no Egito, quer dizer, de repente, se isso começa também a se espalhar como uma espécie de rastilho de pólvora por toda a região, isso pode ter um impacto... E vem aí, provavelmente, a proclamação unilateral da independência, a formação do Estado palestino. Do Estado palestino agora em setembro. Entrando para a ONU, inclusive. Eles querem fazer isso durante a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem início marcado para o dia 13 de setembro. Isso, exatamente. Então, aponta para algo muito diferente, inclusive pelo peso da própria Síria dentro da Liga Árabe e o peso que a Líbia tinha dentro da Liga Árabe. A Líbia já isolada, de certa forma, dentro da Liga Árabe, quer dizer, nos últimos anos a Líbia sinalizando muito mais para uma identidade africana, para a União Africana, esquecendo um pouco, digamos, o seu traço árabe. E
mais ainda, tem essa questão da Líbia e a Síria também, um país muito importante, muito diferente do que a Líbia representa em termos de peso, de contrapeso na região para a estabilidade. Acho que a Síria hoje tem muito menos importância do que tinha anteriormente. Não tem mais presença no Líbano, não tem mais presença no movimento palestino, que é onde ela tentava se valer, está praticamente isolada. O Assad é um modelo que ficou para trás, é um modelo do Saddam Hussein, é um modelo do Gaddafi, está indo para o lixo da história. Então, mas lembrando que provavelmente não teremos uma coisa como o Líbano, que se juntou, quer dizer, quem propôs a resolução 1973 não estou falando de OTAN. Da criação da zona de exclusão aérea, não, estou falando de ONU, não de OTAN. Não de OTAN nem de ONU. E que vem justamente quem? França, Reino Unido e se vale do Líbano justamente para pôr um árabe na história e não parecer justamente que é de fato novamente a França, o Reino Unido tentando intervir ou ditar as regras e como devem ser as acontecimentos. Mas eu falo de movimento, ficar atento para esses movimentos. Movimento da rua árabe, eu não estou focalizando os governos, nem Deixa eu colocar uma pergunta para vocês, para a gente amarrar a questão da Primavera Árabe, e daí eu quero passar exatamente para a questão diplomática mais abrangente, colocando o Brasil nela. Nós temos já 8 meses, um pouquinho mais, de Primavera Árabe, e se convencionou passar uma linha que vamos chamar de denominador comum a esses movimentos, que são aspirações populares por sistemas políticos abertos, aspirações populares por igualdade ou pelo menos mais oportunidades econômicas e, ao visto daqui de fora, parecia-se respirar um ar de finalmente chega a uma parte importante do planeta a qual estamos ligados de muitas maneiras, ideias que lá na Europa, por exemplo, em 1989, se tornaram universais, digamos assim. Regimes pluralistas, regimes abertos. A gente pode continuar falando disso, das primaveras árabes, desse denominador comum, ou, na avaliação de vocês, esse fenômeno se quebrou de tal maneira em tantas situações particulares que esse denominador comum já não tem mais sequer valor como categoria operacional para ele? Eu acho que a Primavera Árabe era uma maneira até jornalística, né? Sim. E simplificada de colocar as coisas, mas todos que estudam esses assuntos sabiam desde o início que não há necessariamente muito em comum, a não ser o fato de ser árabe, entre do Bahrein até a Tunísia, né? Há um espectro muito amplo de regimes, situações e tudo. Então, eu creio que é mais provável que a gente deva dizer que a Primavera Árabe se transformou num verão sangrento. Por enquanto, num verão sangrento. Sangrento na Líbia, sangrento no próprio Egito, sangrento na Síria, no Bahrein. Então, não há ainda uma colheita de democracia e, portanto, de primavera no mundo árabe. Eu acredito que tem algo em comum dos dois lados. Continua existindo. Sim, certo? Dos dois lados, do dominante e do dominado. Do dominante é uma estrutura estatal, uma estrutura de dominação política e econômica que é praticamente a mesma, com algumas diferenças que vem lá a herança dos impérios, formação dos estados nacionais, alguns lugares mais a presença de militares, outros não. Então tem uma estrutura que é semelhante. Não por acaso está acontecendo em todo esse lugar. É esse modelo que está em crise. Então, isso de um lado. Ele vai resistir? Vai ter a contra-revolução. Vai ter, não. Ela está em marcha, ao mesmo tempo que acontece a revolução. Isso já é fato. De outro lado, dos dominados. Eu acredito que aparece um novo momento. Não vamos falar aqui do nacionalismo árabe, porque aquele nacionalismo também era mais o estilo governamental. Esse é das populações. As referências entre os movimentos são frequentes e são constantes. A todo momento eles estão se referindo, estão se apoiando, estão fazendo menções. Então o movimento está em curso. Agora, não dá para saber quem vai ganhar essa batalha em cada lugar. Não, nem foi a pergunta. Isso, seria, mas que ele está em curso, sim, é algo em comum. Seria desleal da minha parte fazer esse tipo de pergunta. Alexandre, existe ainda um denominador comum? A gente que olha para aquele fenômeno político naquela parte do mundo ainda pode dizer os valores que detectamos no início dessas revoltas, ainda podemos falar deles como uma característica abrangente? Eu acho que o elemento comum, ao meu ver, o único elemento comum é justamente a ânsia por mudança de regime, maior liberdade e sem nos esquecermos que é uma questão, pelo menos faço essa leitura de fundo econômica também, que muitas vezes é negligenciada para
digamos, a eclosão desses movimentos. Não nos esqueçamos que já há alguns anos, boa parte do mundo, inclusive a Europa, vem passando por uma pesada crise, e nesse sentido, com uma capacidade de absorver mão de obra que vinha, seja do Maghreb, seja de outras regiões árabes, de forma muito mais intensa, e isso acaba atingindo de forma central, principalmente a juventude árabe, já que estamos falando de primavera árabe. Que não tem mais a possibilidade de fugir para trabalhar ilegalmente em Paris. Exatamente. Então, ou em Paris, ou na França, ou em outros países europeus. Então, isso tem um peso bastante importante, ao meu ver, normalmente negligenciado nas análises, e que justamente esses sistemas que existem já há décadas não dão mais conta. Eles acabam colapsando porque há uma nova dinâmica, há uma nova série de reivindicações que esses modelos caducos não conseguem dar conta dessa nova dinâmica. Mas o que virá, novamente, voltando um pouco ao caso da Líbia, é tudo muito incerto, ainda instável. Se nós olhamos o Conselho Nacional de Transição da Líbia, ali tem desde monarquistas pró-ocidentais, islâmicos vinculados ao Qaeda, socialistas, do pior time. Então, tem de tudo, pessoas que até ontem estavam com Gaddafi, então tem de tudo um pouco ali, e nesse sentido é muito confuso a gente apostar uma direção. Vamos dar a virada na pauta do programa agora e olhar para o lado diplomático e a participação do Brasil nesses esforços. O Brasil, como já foi mencionado aqui no primeiro bloco dessa edição do Globo News Painel, se absteve numa votação relevante no Conselho de Segurança das Nações Unidas, votação essa que abriu a possibilidade de intervenção militar para a OTAN. Estávamos na companhia não só dos BRICS, mas da Alemanha. A Alemanha hoje acha que fez um mau negócio, ter se manifestado como se manifestou, se abstendo. O Brasil estava correto? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil votou basicamente com a sua tradição de sempre, que é a tradição da não intervenção, particularmente intervenção militar, né? A resolução da ONU, é claro que deu legitimidade, uma certa legitimidade, porque ela é meio oblíqua, é meio vaga, mas deu uma certa legitimidade. Agora, o Brasil não opera intervenções militares desde a Guerra do Paraguai, na verdade. Então, o Brasil não pode ser favorável a intervenções militares, sejam elas legitimadas ou não pela ONU. Eu acho que o Brasil votou certo. Reginaldo. Quanto à resolução, eu concordo com o ministro, mas eu não sei se a gente vai tocar nesse ponto novamente. Acredito que o Brasil teve a posição equivocada em todo o resto, desde que se iniciou as revoltas árabes. Acho que os pronunciamentos, já no primeiro momento, o caso do Egito, o Brasil demorou muito em fazer condenações, em ter posições mais firmes. Agora com a Líbia nem se fala. O que você está dizendo é que a gente se comportou bem no particular e mal no geral. Mal no geral, em todos os momentos. Agora com a Líbia é muito ruim. Quer dizer, não estou dizendo que deveria reconhecer o governo dos rebeldes, mas a todo momento deixar no ar, deixar em aberto que estava ainda reconhecendo o governo do Gaddafi. Isso está pegando muito mal naquilo que o Brasil gostava de dizer que era bem visto no mundo árabe. Está pegando muito mal. Pegando muito mal o caso da Síria, muito mal. O que a Síria está fazendo é uma barbaridade, quer dizer, uma barbaridade. Então o Brasil, sob todos os aspectos, está numa situação, eu acredito, está numa situação muito ruim no mundo árabe. Coisa que o Brasil, há pouco tempo atrás, era o inverso. A ponto de a gente mandar o Zico ser agora... A gente não, o Iraque está contratando o Zico como técnico da seleção, só para citar, mas... o que não é um fator bobo, não. Claro. É engraçado mas, como no mundo árabe, o segundo time de todo árabe é o time brasileiro. Isso não é pouco, é verdade, num lugar desses. É um fator. Agora é lamentável, essa posição do Brasil é lamentável. Você se associa à avaliação que o Reginaldo acabou de fazer, que nós nos comportamos bem no particular, que é no caso do voto... no Conselho de Segurança, mas em forma geral em relação à Primavera Árabe, não? Eu acho que sim, acho que o Brasil perdeu um pouco o timing, quer dizer, essa votação, a abstenção do Brasil no Conselho de Segurança foi importante, eu acho que foi uma sinalização clara, onde o Brasil, inclusive, alinhado com os BRIC e a Alemanha, mostra, inclusive, essa tensão, digamos, entre as potências
já consolidadas e as eventuais potências emergentes, mas passado isso, acho que o Reginaldo foi muito feliz, houve uma perda de time muito grande, ao meu ver, do Itamaraty com relação a isso. Quer dizer, tem posições que ficam difíceis de serem explicadas. Qual delas vem à sua cabeça? Por exemplo, agora sobre a Líbia, quer dizer, até a própria Liga Árabe já reconhece o Conselho Nacional de Transição e assim por diante, o Brasil continua com evasivas do tipo, vou aguardar a ONU se manifestar. Quer dizer, é um tipo de proativismo que a política externa tem que ter, não pode ficar a reboque de, a partir do momento, um país como o Brasil, que quer ter um protagonismo mais ativo no cenário internacional, não pode ficar com desculpas desse tipo, se valendo desse tipo de expediente. A despeito, da parte, digamos, de forma oficiosa, mas do Ministério das Relações Exteriores brasileiros, uma tentativa de justificativa disso em razão que nos últimos 8 anos do governo Lula quadruplicou-se o volume das exportações brasileiras para os países árabes, a África é o continente que tem o maior número de países, logo votos importantes para um possível pleito do Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. São questões importantes, mas acho que tem algumas questões de princípios que o Brasil não pode abdicar e que essa demora do Brasil está fazendo mais mal do que bem essa imagem que o Brasil tinha positiva no mundo árabe. Lampreia, o que você, como diplomata profissional, teria feito diferente? Em relação à Líbia, eu creio que basicamente foi correta a nossa posição, exceto agora... Eu não estou falando do voto no Conselho de Segurança. Eu sei. Eu digo, depois do voto, eu acho que no final agora há uma tergiversação, que eu concordo tanto com o Reginaldo quanto com o Alexandre, que não precisava estar acontecendo. Agora, o que eu acho realmente mais infeliz é o caso da Síria. Porque na Síria o Brasil mandou, junto com os membros do chamado IBAS, que são a Índia e a África do Sul... Os três emergentes democráticos. Os três conversar com o Bashir Assad e praticamente endossaram os argumentos do Bashir Assad. Ele gostou, né? Ele gostou, lógico que ele gostou. Ficou muito foi realmente, eu acho que um erro muito grande de ter mandado primeiro e muito mais ainda de ter endossado praticamente a posição dele. E acho que tem começado a despertar, percebendo o erro, inclusive algumas sinalizações ainda não muito claras, mas o tipo de erro que foi endossar isso, quer dizer, conferir uma legitimidade a um derramamento de sangue de um regime aí caduco, completamente obsoleto, intolerável, indefensável, e que sinaliza agora para uma mudança. Embora eu não tenha esse mandato, acho que nunca terei na vida, mas deixa eu assumir aqui o papel de defesa do Itamaraty. Por que não mandar uma delegação com a legitimidade que esses três países têm? São três países, a África do Sul, a Índia e o Brasil, os três no Conselho de Segurança no momento, vários momentos, com uma postura como essa, tradicional do Brasil, da não intervenção militar, da negociação vazia. Por que não mandar e tentar conversar com o ditador? Por que não? É isso que o Itamaraty tem dito. Porque a diplomacia... Se nós somos contra a intervenção militar e a favor do diálogo, por que não dialogar? Porque a diplomacia necessariamente tem que ser uma questão de grau, William. Você não pode conversar com o Hitler. Você não pode conversar com o Stalin na hora que ele está matando milhões de russos. Você não pode conversar com o Bashir Assad na hora que ele está destruindo a sua população desarmada praticamente. Pode ser que um ou outro tenha alguma arma, mas ninguém tem arma nenhuma. Ele atira contra o povo unido ali na rua, solidário, mas desarmado. Isso eu acho que não se deve fazer. Não se deve conversar com pessoas assim. As circunstâncias nas quais nós fomos conversar e sobre as condições que ele colocou. É isso que não pode. Ele colocou condições. Quer dizer, se fosse negociação, diálogo com as lideranças dos movimentos oposicionistas, quer dizer, se houvesse uma perspectiva de resolução disso, sim. Mas não foi isso que foi colocado. Em todo momento. Ele aceitou sob condições. Qual a racionária por detrás, então, da atividade diplomática brasileira? Eu não vejo nenhum. E eu acho mais grave ainda, quer dizer, não é o fato do diálogo, mas sim, na verdade, endossar um relatório dizendo
generalizando ou pondo em mesmo pé de igualdade que há excessos de parte a parte. Não, é esse que eu acho que foi o grande erro. Na verdade, não foi nem a conversa, concordo que a conversa pode haver. Bom, estou disposto a ajudar a distender o clima de tensão que há na região, mas eu não preciso, o fato desse meu movimento de diálogo não significa eu sair, assinar embaixo um relatório, de fato há excessos de parte a parte, então ninguém pode ser condenado. Esse é o pior. O Brasil perdeu o momento em relação à Primavera Árabe? Tanto o Reginaldo quanto o Alexandre estavam ressaltando esse aspecto. As nossas ligações com o mundo árabe são tradicionais e são subjacentes até às ligações de governo. Agora, há sim uma questão de imagem que, como vocês três são especialistas, sabem muito melhor do que eu, que são uma categoria nas relações internacionais. Esse fator hoje é negativo para o lado brasileiro, na sua avaliação? Eu acho que especificamente em relação à Síria, sim. Mas, no geral, não creio, não. Quer dizer, é evidente que você pode sempre adotar uma linha um pouco distinta, um pouco mais protagônica ou menos protagônica, mas eu acho que o pecado mortal é esse da Síria. Isso nos deixa mal no mundo árabe. Eu estou encerrando o programa, seriam as suas intervenções agora, Reginaldo e Alexandre. Foi um pecado mortal. Entendo que o Brasil está numa situação complicada. Eu acho que, justamente nos momentos anteriores, houve essa identificação, principalmente com a figura do Lula, quer dizer, do Brasil ativo, do Brasil ajudando o mundo árabe, e agora começa a aparecer associando a figura do Brasil com os ditadores sanguinários do povo árabe. Quer dizer, eu não estou dizendo que isso é definitivo, mas acredito que está arranhando a imagem, sim. Alexandre. Não acredito que seja um pecado mortal, mas acho que macula a imagem do Brasil e principalmente as aspirações que o Brasil pretende ter nesse século XXI no sistema internacional. O Globo News Painel está terminando. Eu queria agradecer as participações aqui dos nossos convidados, começando por Luiz Felipe Lampreia, ele foi o nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores do Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso. Agradeço aos cientistas políticos que aqui participaram, começando pelo Reginaldo Nasser, que é professor na PUC aqui de São Paulo. Em terceiro lugar, agradeço ao Alexandre Futili, professor da FACAMP, a Faculdade de Campinas. O Alexandre também é colaborador da National Defense University nos Estados Unidos. Muito obrigado a você, assinante, que sempre nos acompanha. E como a gente também sempre faz, vamos aos outros fatos e imagens da semana. Até logo.